Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no blog do Televisão e Televisualidades, o nosso blog do grupo de pesquisa da Intercom, que faz parte dos GPs da Intercom. Você vai participar agora de uma live, né, poder acompanhar uma live, um bate-papo que a gente vai fazer com o Fernando Moura, que é professor da PUC de Campinas e também jornalista responsável pela revista da Sete, que cobre todo mundo broadcast, né, de televisão paga e também agora esse mundo novo da internet. Semana passada a gente acompanhou o congresso Next TV Series e o Fernando participou como um dos moderadores de uma das sessões. Então a gente vai bater um papo com ele sobre o que rolou, né, nesse congresso, porque muitas novidades foram apresentadas e a gente tem certeza que vai ser um aprendizado para todo mundo. Olá, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Francisco, obrigado pelo convite. Vamos lá, o mundo da internet, né? O ecossistema que está a mudar praticamente tudo e a todos. O aprendizado é grande, mas o mais interessante do aprendizado é que foi o terceiro ano consecutivo que eu participo da Next TV Series e assim, se eu for pensar em 2018, parece que foi o século passado. Ou seja, a mudança é muito grande, é muito rápida. A primeira vez que eu participei do Next TV Series foi em 2016, quando foi feito o primeiro no Brasil, ajudando o pessoal da Taxis, que é a organizadora, para tentar introduzir o congresso no Brasil. E parecia que o panorama totalmente diferente, não é? Em 2016, 2017, tínhamos o crescimento exponencial da TV para assinatura. A internet existia, era importante, mas ainda não tinha a transcendência do streaming que tem hoje. E a TV aberta tinha uma janela interessante, mas não era convergente ainda. Então, se vamos pensar, há 4 anos, a coisa mudou muitíssimo. E me parece também que a pandemia mudou muitíssimo. A pandemia gerou uma coisa interessantíssima no outro trabalho que eu fiz, antes para a SET e para a revista Empresário que participo, que o panorama é o seguinte, me parece, com a pandemia. Tem muita gente muito feliz com a pandemia, ou seja, os desenvolvedores de aplicações e plataformas de OTT estão nadando de braçada e acho que nunca imaginaram uma convergência tão rápida. E, por outro lado, as emissoras tradicionais e a TV por assinatura, no desespero, tentando ganhar terreno em um lugar que demoraram muito tempo, protelaram, e de repente parece que março de 2020 trouxe tudo isso para dentro sem respiro. Me parece que as empresas e as emissoras que já tinham um processo adiantado saíram mais rápido, as que não, acho que vão ficar muito para trás, porque esses 9 meses mudaram tudo na produção audiovisual, tudo. Uma coisa que me chamou a atenção também, Fernando, é que pela primeira vez a gente está vendo no Congresso uma falta de temor das emissoras abertas de falar a palavra integração com o broadband, né? Porque de 2018 para cá, como você colocou, a gente via sempre assim essa questão do desafio, da concorrência, mas agora não. Agora, cada vez mais, os próprios broadcasts estão entendendo que há uma total, deve-se haver uma total integração entre o broadband e o broadcast para poder continuar uma empresa sendo relevante aí nesse mercado. Então, de fato, o COL propôs as propostas de enviadas pelo Fórum para o Mundo, Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, do Fórum STV, pensando na TV 3.0, marca isso, ou seja, marca o fato de ou você faz a integração, tá? Essa coisa que nós falamos, Francisco e eu, há muito tempo, de uma TV híbrida, que os engenheiros de televisão recusam chamar TV híbrida. A TV 3.0 não é mais do que uma TV híbrida com um nome mais pomposo, 3.0, mas de fato continua sendo linear, continua sendo estruturante, só que utiliza canais de reuso e vai utilizar isso que sempre a gente conversou com você, Francisco, que é a interatividade. Será que agora, efetivamente, a televisão vai ter interatividade e não, só, e não interação apenas? Como que ela vai ser? Eu acho que chegou um momento onde, claramente, a convergência é necessária, mas, neste momento, a convergência não é
nos moldes do Jenkins, que a convergência é uma situação, o usuário migratório. Eu acho que a convergência é mais além. A convergência é a única hipótese de sobrevivência do sistema audiovisual como conhecemos até hoje. Então, não é uma questão consentida e uma conclusão que se chegou para validar algumas situações. Acho que uma situação que chegou porque isso que nós víamos lá atrás se concretizou. Ou seja, ou você assume a responsabilidade, ou você assume que tem que estar nos dois lugares e convergir, ou você está fora do sistema. De fato, uma coisa que me chamou muito a atenção, não no NEC TV, mas no SET, 2 dias antes, é o fato do José Marcelo Amaral, o diretor de engenharia da Record, mas presidente do Fórum de TV Digital Brasileiro, dizer que ou há uma mudança e a engenharia começa a pensar no negócio, ou a televisão desaparece. Então, isso está muito claro. E se formos pensar, Francisco, nossas viagens para Las Vegas e demais, alguns anos atrás, perguntando isso para os engenheiros, todos olhavam para nós como se estivéssemos loucos, estivéssemos fazendo uma futurologia grande. E, de repente, acontece. E mais, vou contar uma infidência. No set, entrevistei o Raimundo Barros e novamente perguntei, Raimundo, estamos frente à TV híbrida? E ele começou a rir e falou, para nós é TV 3.0, ou seja, de fato, isso aconteceu, mas aconteceu mais por uma questão de mercado, por uma questão de engenharia, e não como nós queríamos, me parece. Engraçado você citar o James, porque se a gente pensar nesses teóricos precursores aí, né, que vieram apontando essas questões, o Negroponte, por exemplo, lá em 95, 96, ele falava que nós teríamos na nossa casa um único objeto de mídia, né, que reuniria toda a televisão, computador e comunicação. Não aconteceu, mas ele estava certo num ponto, as coisas iam se misturar um pouco. Aí depois, lá para os anos 2008, né, vem Jenkins falando que a convergência não era na máquina, como o Negroponte tinha pensado, mas na cabeça das pessoas. Também não foi assim, porque esse comportamento que ele descreve está muito relacionado ao fã. E a televisão, como TV generalista, ela não está ligada só ao fã, né? Ela está ligada a quem está querendo ver televisão para se informar, não porque assiste um programa com a dedicação que o fã tem, como os outros em outros produtos de mídia. Então, nós estamos passando agora por uma outra, né? Tem que vir um outro teórico explicar qual que é essa convergência agora, que está se dando muito mais nos negócios, e eu acho que a palavra não é mesmo convergência, é integração. A gente está vendo essas duas plataformas e essas empresas se integrarem e oferecerem serviços paralelos, mas que em algum momento tem aí um ponto em comum, que inclusive é um tema de um dos painéis que a gente vai destacar daqui a pouco. Né? Para começar... Francisco, se me permite aí, claro. Eu iria um pouquinho mais atrás, eu uso minhas aulas isso, eu acho que o que mais se aproxima a todos vem da década de 60, ou seja, em definitiva, tanto McLuhan, sim, como me fugiu o nome do autor francês, que achava que a televisão ia ser uma prótese. Em definitiva, a gente está trabalhando em cima de um conceito onde a tela é mais importante que a TV, e a TV é uma situação que converge. E aí, falando disso, uma frase do Raimundo Barros no encontro da SET, que me chamou muitíssima atenção, foi o fato dele dizer que em essa TV 3.0 também pode haver televisão. Ou seja, a partir do momento que nós pensamos em uma TV que é comercial, a partir do momento que nós pensamos em uma TV que funciona mais, basicamente, ela é um transmissor de conteúdo, e o objetivo principal de hoje já não é apenas o serviço público, o interesse público, senão o interesse comercial de você utilizar esse canal de retorno para gerar publicidade personalizada, aí mudamos o conceito, né, Francisco? Então, me parece que no futuro a gente vai ter que falar de uma aldeia global, sim, mais personalizada, e uma aldeia global logada. E aí, nessa aldeia global logada e personalizada, a situação complica-se muito, porque nem Jenkins, nem McLuhan, nem Negroponte, em ser digital, conseguiram imaginar que o mais importante na realidade é o ID. O que a TV está tentando fazer hoje é
o ID, ou seja, a partir do momento que você sabe que tem 180 milhões assistindo alguma coisa da Globo em todos os dias, mas você não sabia ele era. A partir do momento que já temos 110 milhões de IDs na Globo, nós temos uma experiência personalizada. Uhum. A ver, eu não sou positivista, você me conhece, sabe perfeitamente que para mim nada disso tem a ver com conteúdo, porque em definitiva você saber que a pessoa quer não garantiza que o conteúdo seja bom. De fato, durante 70 anos, nós soubemos o que a pessoa estava assistindo realmente e produzimos conteúdos bons. Então, para mim, um não garantiza o outro. O data driving e a possibilidade de você saber exatamente o que a pessoa quer não quer dizer que o resultado seja positivo. Agora, a questão é, o modelo de negócio aí mudou. E para mim, isso é o mais importante que tem que ser discutido, é como que o modelo de negócio da TV mudou e por que mudou. Esse é um assunto complicado mesmo, complexo, porque essa é a minha área de pesquisa, né, modelo de negócio. E assim, eu entendo que o modelo de negócio ele é determinado pela legislação vigente. Então, o modelo só pode mudar quando muda a legislação. Então, na verdade, o que está acontecendo agora é uma oportunidade de negócio que as empresas estão vendo, porque ainda não se criou uma legislação que restrinja ou que crie, modele esse novo negócio. Porque se a gente pensar o seguinte, que a TV Globo, a partir do momento que ela oferece o seu canal broadcast, ao vivo, num pacote de internet com mais os seus canais lineares, elas, quer dizer, uma concessão pública está entrando para uma área que é privada, sem nenhum impedimento legal. Ela, quer dizer, se um dia a televisão vier sair do ar, por exemplo, que não vai acontecer, a Globo continuaria no broadcast sem nenhum problema, porque não existe nenhuma questão. Não estou falando errado. Né? Eu acho mas será que não vai desaparecer? Será que eles não estão contando já com 2023 e a possibilidade de uma renovação? Eu acho isso muito difícil, esse governo atual conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. O que eles estão vendo é que realmente o negócio está caminhando para isso e vai ter que ter uma legislação que vá ao encontro dessa nova situação. Então, na verdade, para mim, é uma oportunidade de negócio, não um novo modelo, porque o novo modelo ainda é publicitário. Tá bom, mas no novo modelo de negócio ou no novo modelo de transmissão, por exemplo, já está claro e, de fato, na TV 3.0 que o Fórum está desenvolvendo, aparece, e já trouxeram isso como modelos de fora nos Estados Unidos, o compartilhamento do sinal. Ou seja, eu não sei, por exemplo, quantos... o sinal da TV Unesp em Bauru é de quantos? 6 megas? 6 megas. Então, eles já estão afirmando a possibilidade de você, TV Unesp, compartilhar com uma rede de TV privada, 3 megas para cada um, e utilizar e gerar no mesmo espaço radiofônico 2 tipos de sinais, como está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, em definitiva, me parece, eu tenho essa percepção, já falei com você algumas vezes, que o mais importante no modelo de TV é que o espaço radiofônico ele é limitado, finito e cada vez mais escasso. Certo? Aí tem outra questão que é, as telcos, elas são muito mais fortes em termos impositivos, em termos corporativos, que as emissoras de TV. Então, para mim, o que tem que ser discutido daqui para frente é se o 5G, 6G, 25G, ou os quantos G a gente tem, vão permitir que a gente possa ter um canal aberto de televisão para poder transmitir. E nesse aspecto, aí sim tem a ver com o modelo, o que as grandes emissoras brasileiras estão pensando tá bem, e se isso acontecer, o que eu faço? A solução é o Globoplay+. Eu escrevi na revista da SET isso, que para mim o Globoplay+, é a mudança mais disruptiva dos últimos 70 anos no Brasil. Porque você está, como você muito bem explicou, passando do broadcast para o broadband diretamente, sem nenhum impedimento. Ou seja, você colocou tudo que você transmitia por TV aberta ou por TV por assinatura no streaming linear e resolve o problema. Isso não é errado, isso não é errado. Acontece que não há uma normatização para isso. Né? Então, isso cria-se problemas até mesmo de espectro mesmo, né? Que, na verdade, você vai ter uma replicação,
vai ser uma coisa que eu acho que vai ser discutida muito em breve, né? Porque o governo já sinalizou que o ano que vem vai fazer um debate sobre o novo marco da radiodifusão. Eu acho que isso vai ser levado em conta, porque uma questão que traz um complexador ainda maior para isso tudo é esse desejo dos radiodifusores de acabar com a limitação dos 30% de 70%, né, de reserva de capital nacional nas empresas de comunicação. Se isso acaba, ou seja, 100% do capital pode ser estrangeiro, aí então nós vamos ver realmente fusões e aquisições acontecendo aqui, como aconteceu nos Estados Unidos em 1996, porque uma empresa vai poder ser, a Disney vai poder entrar no Brasil e comandar uma televisão aberta, se ela quiser, né? Bom, então, a aí Disney sim, já, de alguma forma já entrou no Brasil a partir do momento... exatamente, mas exatamente, o que limita é a radiodifusão, né? Então, a radiodifusão ainda é importante? Essa que é uma questão fundamental a ser pensada. Essas empresas vão querer disputar esse espectro? Vale a pena isso? Esse foi alguns temas que a gente vai debater aqui que foi tratado nas sessões. Até tem uma parte exatamente sobre essa questão dos canais lineares, né, e os sistemas de streaming, os sistemas de VOD. Mas antes da gente chegar nele, vamos falar do painel que você participou, que você moderou. Fala um pouco desse painel para a gente, o que você destacaria como ponto mais importante desse painel. O primeiro ponto, para mim, é que quando ele me foi colocado, falou, Fernando, temos um painel aqui que tem a ver com você. Assim, qual é? Nova TV por assinatura para Android TV. Eu falei, mas, peraí, como assim TV por assinatura com Android TV? Não é? Primeira questão é que o Android TV, como quase todas as coisas que vêm das tech e não das empresas de radiodifusão, não é? Elas são absurdamente grandes. Então, a questão é, hoje por hoje, que estamos discutindo não é o Android TV que as pessoas assistem em casa, senão é o Android TV para broadcast que está atrás e que funciona e que serve de guarda-chuva para uma série de situações. E a partir disso, o mais interessante para mim da questão do Android TV e a possibilidade é que a indústria já coloca como uma possibilidade o fim das caixas, o fim do set-top box, tá? Ou que o set-top box tenha dentro dele o Android TV e você já não precisa mais ter um set-top box dedicado para uma determinada emissora. Se você compra uma caixa e você depois, a partir daí, você utiliza a caixa como você quiser. E se pensarmos nisso, a gente diria, tá, mas para que eu preciso ter uma caixa de Android TV se a maior parte das TVs são TVs conectadas e são Smart TVs? Aí vem a questão. A questão é que, como até agora, a maior parte das empresas da indústria, não da indústria audiovisual, sino da consumo, tem escolhido sistemas operacionais diferentes para, dependendo se você compra uma TV, um aparelho Sony, ou um LG, ou um Philips, ou um, sei lá, um TLC ou algum outro, vai vir com sistemas operativos. Então, o que eles estão dizendo é, tá, isso é um problema da indústria, nós, tech, vamos entrar e vamos colocar na caixinha, no meio, uma interface que seja nossa que trabalhe. Me parece que é meio inevitável a questão, porque é muito mais forte o peso do Google e da estrutura grande em cima das pequenas operadoras, e porque para as pequenas operadoras e os pequenos ISPs, ou seja, os Internet Service Providers brasileiros, é interessante pelo fato de obter métricas e números. E, afinal, essa é uma discussão que, com você, é interessante de ter, que o modelo de negócio continua sendo a publicidade e a métrica, Francisco. Tanto na TV aberta como nas ISPs e na TV por assinatura. Ou seja, a discussão no painel que eu moderei com duas empresas que desenvolvem soluções e dois pequenos ISPs que também são broadcasters, você percebe que o mais interessante da possibilidade de utilizar o Android TV é a possibilidade de ter métricas e, outra vez, experiência logada, muito além da caixa. Ou seja, porque a caixa de hoje, independentemente, a caixa da Sky que eu tenho aqui em casa, utilize aqui ou em qualquer lugar,
vou continuar utilizando e entre aspas, o operador não vai saber onde que eu estou. A partir do momento que eu tenho um Android TV, ele vai saber qual é o device, qual é a hora, qual é o meu perfil, como funciona, que tipo de internet eu tenho, e vai oferecer serviço. Então, a questão que me parece, estamos na academia, então a gente pode discutir mais isso, que a questão econômica de métrica é muito mais forte que a questão tecnológica. Ou seja, a tecnologia é positivista apenas para desenvolver projetos. E aí, do painel que eu moderei, acho que o mais interessante que eu levei do painel é que para as quatro pessoas que participaram, uma das vantagens do Google do Android TV é o Google Assistente. E sabe por quê? Porque dizem eles que as crianças, né, a geração alfa, ela adora falar com o Google, adora falar com a Alexia. E isso é um excelente ponto de marketing. Então, isso, se você for pensar em modelo de negócio, análise SWOT, é perfeito. Você está colocando na mão da criança um controle remoto que ela fala. E eu digo isso porque minha filha adora falar com a Alexia. Adora falar com o Google Assistente. Então, de alguma forma, tem a ver com modelo de negócio, e não tanto com o modelo tecnológico. O modelo tecnológico é igual, se é Chromecast, se é Android, se é Linux. A questão é a métrica que dá e a possibilidade do modelo de negócio. Agora, o mais importante, sim, e tínhamos separado essa fala com você, que eu encontrei na conversa das ISPs brasileiras, é o fato de, se você tem no seu serviço informação local e programação local, ela é importante. E aí voltamos à TV tradicional, ou seja, por que a afiliada é importante? Porque ela é local e ela fala das pessoas aonde que elas estão. Então, em definitiva, se você for pensar, as ISPs que estão fornecendo sinais de televisão, o que eles estão fazendo é o que na Argentina, quando eu era criança, acontecia, que era a TV a cabo na Argentina, quando era tão forte, porque desde a década de 80, quando ela começou com cabos espalhados para fintar o cinema, era que além de você colocar filmes, você tinha informação local. E tinha pequenos canais locais que informavam as pessoas sobre o que acontece. E é o jornalismo de proximidade que a gente sempre fala, ou seja, em definitiva, o Android também serve para você direcionar para públicos determinados muito mais claramente conteúdos que lhe interessam. Então, aí sim, me parece interessante, mas, em definitiva, acho que o círculo é sempre o mesmo, sabe? Você vai falar que o mais importante é o fato de você entender que a discussão e a programação local são importantes, e por isso que a TV e a rádio continuam sendo relevantes em alguns lugares, porque é a única forma que as pessoas têm de se informar do que acontece perto delas. A gente tem um trechinho aqui da fala da Cristina Budeu, que é da TV Alphaville, né? Isso, e a TV Alphaville é interessante, porque a TV Alphaville tem mais de 30 anos, começou como um serviço de TV por assinatura, e hoje é um serviço de triple play, ou seja, oferece os 3 serviços. Hoje é mais importante o serviço da TV Alphaville como ISP, como Internet Service Provider, do que como TV por assinatura, mas vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. Acredito que sim. A TV Alphaville, ela foi a primeira empresa a criar o seu canal próprio. A gente tem ele aqui há 30 anos, né? Então, a gente produz, e me lembra muito o que o Valdo falou, que quando você faz uma transmissão local, você traz quem são os candidatos e eles conversam, ou qualquer coisa, a gente tem muita coisa feita pela comunidade. E sim, eles querem se ver, né? Você quer ver o que está mais próximo de você. Você até quer ver a CNN, né, americana, o que está acontecendo, mas o que está próximo de você é o que mais interessa. Então, nós temos o nosso canal, temos o nosso jornal, temos as nossas lojas que fazem vendas para isso, pessoas que mudam para a região nos dão um feedback de que, através desse canal, se localizam muito dentro do local, embora se atenda a várias cidades, você faz
uma parte para cada cidade, é muito interessante. Sim, é muito importante o conteúdo local. Ele faz muita diferença em relação às grandes operadoras. Bom, Fernando, aí nós temos, então, uma questão também de modelo de negócio, né? Porque se as afiliadas são importantes, e agora você tem cada vez mais essa integração entre a cabeça de rede e o broadband, como vai ficar a relação de repasse de anúncios nacionais para as afiliadas? Porque provavelmente deve haver uma diminuição desse número de comerciais. Então, assim, se a legislação não mudar, né, por isso que eu falo que a legislação é uma coisa que pega bastante. Se a legislação não mudar, permitindo que as retransmissoras ajam talvez de forma independente, como nós vemos nos Estados Unidos, ou que o contrato delas em relação às cabeças de rede permita o maior uso do tempo regional, né, com menos conteúdos nacionais obrigatórios, vai ficar complicado para as empresas, para essas redes do interior, continuarem vinculadas às grandes redes. Uma TV Alphaville, por exemplo, uma TV Unesp universitária, ou uma TV educativa, ela não tem essa obrigatoriedade de cabeça de rede. Ela já fica mais restrita à localidade mesmo. Agora, você pega uma emissora regional que tem aí, dentro da própria rede regional, afiliadas em várias cidades, que tem jornalismo, que tem, né, o dia a dia ali da cobertura do dia a dia dessas cidades, para elas vai ficar muito complicado se a gente não tiver um novo marco aí de legislação em cima dessa relação cabeça de rede afiliada. A Globo, eu estava ouvindo aí, a Globo lançou este ano a possibilidade de pequenos creators, né? Ou seja, a possibilidade de você... Então, acho que isso também é uma mudança no modelo de negócio, ou seja, a possibilidade de você saltar as grandes agências e permitir que inserções locais sejam feitas, produzidas pelas próprias pessoas. Aí, se o Fernando falasse como professor de publicidade e propaganda, que sou da PUC, totalmente contra da estrutura, porque, ou seja, cada um ocupa seu espaço e não porque não posso ocupar o do outro, senão que a questão é, se você cria uma ferramenta na qual você cria sua própria publicidade, parece o Facebook criando suas stories da amizade com seus colegas. Agora, por outro lado, é uma mudança no modelo de negócio outra vez. Mas, Francisco, para mim o problema é que sempre estamos rodando na mesma história, sabe? Sempre estamos rodando na mesma história. Ou seja, o maior problema que a gente tem que definir, me parece, e eu falo isso como estrangeiro, é, primeiro que nenhum canal brasileiro é nacional. Todos são locais. Certo? Sabemos disso. Cada um tem sua programação. Ou seja, todos funcionam, de alguma forma, em sistema de ser afiliado ou em sistema de rede, porque convém a um e ao outro pela produção e a distribuição. Agora, a legislação, como você falou, é muito clara. Ou seja, você, para ter uma afiliada, tem que ter jornalismo local. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer se a Globoplay mais ela deixa de ter jornalismo local? Como que você vai fazer com isso? Você vai poder exigir que a Globoplay mais em Bauru tenha programação local? Não, porque aí sai da autora que fazia que você tenha isso. Então, em definitiva, eu não sei como pensar, porque estamos falando de uma convergência, mas como muito bem você falou, uma convergência que tem a ver com uma regulamentação, com uma lei. De 1962, que eu não tinha nem rede. Né? Essa questão dos 5% de telejornalismo local na verdade, porque as televisões daquela época operavam separadamente. Então, quando ela começa a trabalhar em rede, a própria legislação não determina se é local. Não existe a palavra local. Né? Subentende-se que é local, mas na própria legislação não existe essa palavra local. Então, esse que é o problema. Nós estamos entrando numa TV 3.0 com uma legislação da televisão 0.5, porque não é nem a 1.0, porque não existia a rede de televisão naquela época ainda. Né? Em 62 começou, né, a rede mesmo foi se estabelecer de 64 para frente. Então, nós temos um problema de legislação muito grande, né, para resolver. E essa questão que a gente coloca vai um pouco ao encontro desses apocalipses, né, que sempre colocam como
que essa nova relação vai acabar com os canais lineares, né? Que são os canais em fluxo. Então, nós vamos destacar mais um pedacinho aqui de de outro painel, em que o Cícero Aragon traz para nós uma opinião bastante interessante. Vamos acompanhar novamente. Olha, eu vejo que, na verdade, eu vejo que todos os modelos eles vão acabar sobrevivendo, independente da tecnologia. Acho que, enfim, um pouco do que a Lara, pegando o que a Lara colocou, quer dizer, a questão da curadoria, a questão da programação, ela sempre será algo definitivo. Chega um momento que eu não quero escolher, eu quero que alguém escolha para mim, eu quero que alguém programe para mim. Né? Tem a questão da confiança no meu próprio gosto ou no próprio perfil daquele canal. Tem a confiança que a Lara colocou ainda, que é mais séria ainda, que é a confiança na seriedade, na credibilidade daquele canal para o meu filho, por exemplo, que eu não vou estar podendo monitorar que ela é mais séria ainda, ou seja, não posso deixar tranquilo ser assistido nesse canal. Então, assim, e depois a gente vai falar sobre a questão, acho que também, do modelo de TV em si como um todo. E agora, quando eu coloco isso nas plataformas digitais ou nas plataformas direto do consumer, enfim, eu acho que, de fato, passa a ser uma necessidade acoplada ao conteúdo VOD. Eu preciso ter isso. Isso é tão verdade que é uma coisa que eu venho falando há 2 anos. E agora o próprio Netflix começa a pegar o conteúdo VOD dele, começa a programar um canal linear. Ou seja, porque o que é isso? Exatamente, esse canal linear, na verdade, é uma curadoria feita por alguém que eu confio, de uma marca que eu confio, dizendo que vão ter conteúdos que eu confio, ou que de certa forma, entendem. Eu como consumidor, todos nós somos, né? Às vezes, cara, vamos lá, às vezes a gente almoça e a minha esposa na TV, por exemplo, às vezes tu passa um tempo tentando achar o que tu quer assistir naquele momento. Então, e a comida esfria, e daí, tá bom, escolhe alguma coisa. O que a gente faz muitas vezes? A gente vai por um canal que a gente confia. A gente vai para o Telecine, a gente vai, enfim, para um canal de séries, a gente vai para um canal vídeo musical, né, como os canais dos colegas aqui. Então, sim, eu acho que é uma necessidade, eu acho que sim, a gente tem uma tendência dos canais a serem mais flexíveis, a questão do empacotamento passar a ter uma flexibilidade, nós, pelo menos, como Box Brasil, estamos dispostos a sermos muito mais flexíveis nos empacotamentos, de reduzir as obrigações para que esses canais lineares em outra tecnologia possam possibilitar a construção de outros pacotes, possam fazer com que o nosso usuário tenha mais flexibilidade, obviamente dentro do modelo econômico que funcione, porque não adianta, né, a gente que é do mercado sabe que certos canais mantêm determinados outros canais, né, eu não posso pensar simplesmente já separo tudo e vendo tudo separado lá, enfim, posso tentar negociar com o Davi, negociar com quem esteja aí para vender separado, mas não vai são pacotes que uma coisa segura a outra, mas que é um caso que sempre existirá. Eu não acredito que a linearidade ela vá terminar. Né? Assim, eu queria só para dizer, não acabou o jornal, ainda existe, não acabou o rádio, não acabou a TV aberta, as TVs abertas estão cada vez mais se reinventando, lançando seus aplicativos, mostrando sua relevância. A gente tem aí, como a própria Silva, mas enfim, um grupo de outros canais estão se reinventando a forma de fazer. Então, gente, tudo bem para complementar, tudo bem para ser mais completo. Não há mais mata isso aqui para existir aqui. Isso não mata mais, eu não acredito nisso. Cícero, eu concordo 100% com você e eu vou contar para você, e aí para quem está participando desse painel, que a gente anunciou ontem, né, a nossa plataforma de AVOD,
né, que já é um monstro, né, em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos, com mais de 250 canais. E o Pluto, Cícero, até por conta dessa verdade, porque a gente está acostumado, e eu acho que o ser humano tem esse vício, né? Aquilo que se parece obsoleto, parece de uma nova era, a gente tende a ver que vai acabar, né? Mas o Pluto, ele é exatamente a prova de que um produto novo, um produto baseado em tecnologia de ponta, em inovação, que é uma plataforma EVOD, dentro de um modelo super vencedor e inovador, em que as pessoas não pagam assinatura, né? Não tem aquele pagamento mensal, como tem Netflix, como tem Amazon, tantos outros. E ele é remunerado a cadeia por advertising. Ele possui uma grade linear de programação, então, para atender exatamente o que o Cícero falou, as pessoas que não querem, né, ter, ou naquele momento querem realmente ver um cardápio, e aí degustar desse cardápio, consumir desse cardápio, né? Às vezes dá preguiça, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, às vezes a gente está sem criatividade. Então, a gente vê aí um produto super novo que traz tanto linear como VOD. Eu acho que quanto mais opções a gente oferecer e quanto mais a gente entende o consumo humano, a gente entende que tem que ter lugar para as duas coisas. Uma vez eu estava falando com um estagiário da nossa equipe, um menino super novo, e eu perguntei para ele, eu falei, você acredita que no futuro só vai existir VOD? O que você acha disso? Vai tentar de um jovem. Ele falou, não, Lara, eu tenho muita preguiça de ficar escolhendo lá, eu quero mais que tenha uma grade de programação para me ajudar. É isso, Fernando. Essa complementação, né, e o toque desse painel foi muito interessante, porque todos eles concordam, né, que o canal Os Lineares não irão acabar. Esse painel era relativo à questão da TV paga e o VOD, né? Mas uma coisa interessante é que eles falaram bastante sobre como a TV linear vai ser complementada por essas informações logadas que a TV paga vai trazer, né, os canais Telecine, por exemplo, como é que eles vão fornecer as informações desses logs para a TV aberta, e como isso pode render não só uma nova grade de programação baseada em dados, né, novas ferramentas de publicidade também baseadas em dados, você já falou um pouco disso aí no início, mas aí um ponto que me interessa muito, que eu queria ouvir sua opinião. A grade da televisão aberta hoje, ela é reflexo de uma sociedade industrial dos anos 70 e 80. A faixa da manhã determinada para as mulheres, a faixa da tarde para os adolescentes e a faixa da noite para a família. Essa sociedade não existe mais. E eu acho que a partir desse momento agora, dessa experiência logada, com essas informações que eles estão colocando aqui, essa integração, nós vamos começar a ver, então, uma transformação na programação da televisão linear, se adequando a esta nova sociedade. Então, é possível que a gente tenha aí, no futuro, bem pouco tempo, né, uma grande alteração de horários ou de formatos de programa, né? De repente, o Faustão vem para segunda-feira de manhã, não fica mais domingo à tarde. De repente, a da Maria Braga vai para 5 horas da tarde, Malhação vem para de manhã, né? Ou seja, porque a gente vai começar a ver uma proximidade maior da televisão com esse hábito de consumo dessa nova geração, né? E dessa experiência logada. Eu estava pensando no que você me falava e estava aqui procurando, porque eu, até o ano passado, dei aula de pós-graduação em produção executiva da gestão da televisão na FAAP, e uma das disciplinas que eu dava era formatos de TV, certo? E a questão que eu colocava para os alunos no momento, 2017, 18, 19, era o fato de que os formatos de TV eles eram mundiais e muito pouco mudados, e que a maior parte dos formatos de TVs vinham do mesmo eixo, que era do eixo parte norte do mundo, espalhados e que funcionam. Se você for pensar hoje, o maior êxito da televisão brasileira de hoje continua sendo o BBB, o Big Brother Brasil. Ou seja,
o canal, o programa mais antigo da televisão brasileira, sem seus telejornais e as novelas, né? Um reality show que é exatamente igual em estrutura e formato há 20 anos e que continua sendo a maior receita da Globo, a não ser o carnaval e o futebol durante o ano. Agora, a questão para mim, Francisco, é se o Faustão muda de domingo para segunda, eu não sei se é relevante, porque, em definitiva, o Faustão está fazendo o mesmo que fazia a TV Tupi na década de 60, certo? O mais ossado do telejornalismo brasileiro foi levantado da cadeira, certo? Agora, isso em termos de narrativa, mas em termos tecnológicos mudou bastante, porque eu acho que a pandemia nos gerou algumas coisas interessantes dentro da produção audiovisual e do que as pessoas querem não ver, que é o que nós há 10 anos achávamos impossível de passar na televisão, que era usar um celular com uma tecnologia pífia, quando a experiência logada diz que a novela pode ser vista em 4K e não em 1.0, como eu assisto por antena. Mas, em definitiva, a o que mudou foi o usuário, né? O usuário da televisão, isso que você falou. O modelo da programação é porque o usuário está mudando. Agora, por outro lado, pode falar. Por isso eu concordo na sua fala inicial, quando você disse que essa questão e essa nova relação não está ligada diretamente ao conteúdo, porque não há problema do Faustão passar para segunda-feira, o conteúdo vai ser o mesmo. Né? Mas o problema é que as pessoas mudaram o ato de ver programação, porque agora elas têm outras coisas. Hoje, o papel da mulher é diferente, né? As crianças elas têm mais atividade do que anteriormente. Então, o conteúdo, a gente ouve, né, Fernando, muito em congresso, ouvimos vários anos em congresso, falar que o conteúdo era o rei. Né? Essa era a grande fala, né, para justificar a relevância de um canal ou de um serviço. Só que a gente está começando a enxergar que a entrega é o rei. Né? Na verdade, como eu vou entregar isso é uma parte muito importante, porque não adianta o conteúdo ser excelente se eu não tiver acesso a ele, porque eu não posso assistir o programa naquele horário. Então, mas olha aí, tem duas coisas que falo com você aqui. Primeira questão é, por que na Netflix ou na Amazon ou no Hulu, onde for, tem seriados? Se é colocado 8, 12, 14, 25 capítulos todos juntos. Porque, em definitiva, a nomeação e a nomenclatura vem da TV, certo? Por que a maior parte das pessoas assistem Grey's Anatomy ou programas, seriados americanos que têm 15, 20 anos de vida? Porque, em definitiva, o consumo audiovisual depende do conteúdo, se é relevante ou não, como você falou, mas também do formato que tem. Então, se você vai abrir o formato, que é o que eu falava com meus alunos de gestão de televisão na FAAP, o formato são 5, 6, 7 para todo mundo igual, com algumas nuances locais, mas o resto é sempre o mesmo. Certo? Então, ou seja, assim, a série mais vista na Netflix na história é o Gambito da Rainha. Mas é uma série sobre a Guerra Fria, Estados Unidos e a Rússia, a discussão sobre xadrez. Qual é o tema novo do Gambito da Rainha? Nenhum, Francisco. Não estou discutindo a série, que eu vi 2 capítulos apenas, gostei do que vi, a fotografia demais, mas a temática dela é Guerra Fria, xadrez, o rol da mulher, toda uma série de situações que estamos falando aqui, em um seriado de 8 capítulos. Mas por que seriado? Por que a Netflix tem que fazer um seriado e não faz um filme de 8 horas? Eu sei por quê. Porque lembra quando foi lançado o ano passado o Irlandês, o que aconteceu? 3 horas e meia eu não tenho tempo para assistir. Mas tenho tempo para maratonar 14 capítulos de uma série. Então, em definitiva, o que mudou é a forma de consumo. O conteúdo continua sendo igual. Agora, por que você fatia o consumo? Na televisão você fatiava porque a semana gerava expectativa, você tinha 6 meses para... Na plataforma não me parece que tenha isso a ver. Agora, se você olha, a maior parte dos produtos da plataforma tem
35, 40 minutos, uma coisa do gênero, 7, 8 capítulos. Eu até agora não consigo entender por quê. Porque, em definitiva, porque eu entendo entre aspas por quê. Porque as pessoas, eles sabem que se demora mais, se não tem um princípio, meio, fim, e é muito rápido, as pessoas cansam. É complexo. As principais séries que são assistidas nas plataformas são séries que vêm da televisão. Linear, aberta. É o que o Cícero falou. Já nos atrevimos a falar alguma vez nos congressos da SET que o futuro passa por curadoria de aplicação de streaming. Ou seja, quando o Globoplay mais faz, o que ele está fazendo é uma curadoria. Está dizendo, eu tenho um monte de canal, eu sou a Globo tem a Globosat, a maior programadora da América Latina, eu vou te oferecer todos os meus produtos, só que mudou a forma de distribuição. Ou seja, o que nós mudamos é a forma de distribuição, que já não é por cabo, já não é por ar, é por streaming, por pacote. Mas os programas que tem lá dentro, eu acredito que são os mesmos, Francisco. O que muda é a forma de distribuição. O que mudou é como você distribui o conteúdo. Então, a partir do momento que você distribui conteúdo em múltiplas plataformas, o que a Globo está fazendo com o Globoplay mais, ou Plus, é multicast apenas. Ela está fazendo por ar, por streaming e por cabo a mesma situação. Linear, sim. On demand, sim. Cap-TV, sim. Mas isso é uma forma de monetizar o produto. Agora, o conteúdo, o formato, continua sendo o mesmo. Essa questão da monetização é o aspecto de destaque que eu trouxe do outro painel, porque exatamente o Tadeu Coelho, que é da Bitmobbing, ele fala exatamente qual é esse desafio das empresas de broadcast e também de TV paga, né? No caso aqui, mas desse painel já estava centrado na TV broadcast mesmo. Qual é o maior desafio delas hoje? Vamos assistir aqui o que ele fala. Agora, falando um pouquinho de uma forma mais genérica com o Tadeu. Tadeu, muito legal você estar conosco aqui. Em termos gerais, né, se imaginando que uma TV aberta, como é o caso da Globo, Record e Band, né, que a gente acabou de falar, né, que desafios uma rede tem para implantar esse produto OTT ou streaming ou qualquer outro tipo de iniciativa VOD para atingir sucesso? O que você acredita que seja importante para uma rede implementar algo assim? Claro. Bom dia, Fini. Bom dia aos palestrantes todos aí. Foi muito bom ao Ariel e a todos que estão assistindo a gente aí. Obrigado pelo convite. Foi muito legal ouvir justamente esse feedback dos 3 grandes aqui no Brasil, né? Tecnicamente, ou seja, o modelo de televisão OTT ele já está disponível aí, seja monetização por comerciais, ad insertion, ou por a parte mesmo de subscrição, já há uns 7 anos, 10 anos aí disponível, né? A realidade, saindo do ambiente, podemos até falar Brasil, México, né, que são grandes broadcasters, a realidade ela é muito diferente no sentido de como, ou seja, a palavra sucesso ela é fundamental, né? Ir ao OTT é um caminho que, tecnicamente, todos os broadcasters da América Latina sabem como fazer. Eu acho que a palavra sucesso ela é a palavra-chave da coisa, né? Ou seja, o sucesso vem muito relacionado ao que a gente chama de monetização, né? Fora desse ambiente Brasil, México, ou as grandes audiências, tradicionais grandes audiências do mercado linear, né? Da transmissão linear, a gente vê aí em países aí, Colômbia, o Chile, outros países, uma dificuldade muito grande em conseguir, por exemplo, implementar mercados de tecnologias de monetização, né? Por exemplo, Colômbia, o Chile, vejo aí, inclusive conversando com muitos broadcasts, conversamos com eles aí mensalmente, e a gente vê que o modelo de subscrição, por exemplo, ainda não é considerado. Assim, o pessoal entende que tem conteúdo, produz conteúdo, tem liderança em audiência no linear, porém não visualiza conseguir cobrar dos seus assinantes uma tarifa mensal para disponibilizar mais conteúdo. Eles pegam esse conteúdo e oferecem dentro da sua plataforma sem custo nenhum, né? Isso talvez por uma realidade econômica, enfim, por uma necessidade maior de conteúdos da aplicação, mas é uma coisa difícil fora do ambiente Brasil-México, assim, na experiência que nós temos.
O outro caminho, que é a monetização via ads, né, comerciais, ou seja, o tradicional Target Ad Insertion, eu vejo aqui uma barreira mais até cultural. Apesar dos broadcasters terem inventado, né, um modelo de comercialização, um modelo de comerciais e ser o grande motor financeiro dessa indústria, historicamente, a gente percebe, conversando, uma transição difícil para o pessoal aprender a sair do modelo de venda de comerciais do linear e aprender a vender esses comerciais de forma dirigida, personalizada, individualizada no OTT, né? Foi muito legal ouvir aí os comentários dos colegas, porque justamente trazem essa experiência, né? Tem investido muito tempo na aprender como fazer, como migrar, né? Sair do modelo daqueles comerciais pré-definidos e agora poder distribuir de forma personalizada, né? Bom, Fernando, essa aí é uma questão muito relevante e que talvez a gente comece a ver um pouquinho da luz do túnel a partir do momento que o Raimundo Barros explica, né? Essa questão da TV 3.0, quando a televisão vai poder, agora, uma plataforma generalista, poder, através da experiência logada, oferecer conteúdo personalizado para os seus assinantes, né? Para os seus usuários, né? Para a sua audiência, né? Porque, como o Tadeu colocou, eu acho difícil realmente no Brasil essa questão da subscrição, de você cobrar pelo conteúdo, ela ser ao ponto de fazer uma emissora pagar seu investimento em OTT. Você vai ter milhares de pessoas que vão assinar, mas outras tantas milhares não vão poder assinar porque a internet é ruim, né? O Brasil é muito grande, é um país continental, muito desigual. Então, é difícil uma emissora ter um número de assinantes suficientes. Mas essa possibilidade delas agora na TV 3.0, no até ser 3.0, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente já vê onde essa possibilidade é real, talvez comece, então, a vencer um pouco esses desafios que o Tadeu colocou aqui. O que você acha? Eu concordo até um lugar, porque, em definitiva, essa é a visão do negócio, né? Para mim, a questão da TV personalizada, Target TV e demais, isso está certo até certo ponto, Francisco. Ou seja, ninguém vai produzir para o Fernando Moura, nem para o Francisco Machado. Não o conteúdo, mas o comercial, né? Por exemplo, um exemplo que um outro palestrante deu, num outro painel. Pensa que você tem na sua mão a informação de quantas pessoas estão acabando de pagar o último boleto do leasing do carro deles. E não é da sua montadora, né? Não é aquela informação do cadastro de cada revendedora, mas de todo o país. Então, você poder oferecer um conteúdo direto daquele carro para essas pessoas, já, né, num momento específico, na televisão aberta era impensável fazer isso. Hoje já vai ser possível. A partir de muito breve vai ser possível. Então, talvez a gente consiga ter essa possibilidade de ter uma plataforma que continuar sendo generalista, continuar sendo de um conteúdo aberto e novamente, é uma questão que a gente discute bastante também, de essencial para a democracia, você ter uma plataforma de radiodifusão aberta, dentro de uma concessão pública, mas, ao mesmo tempo, também podendo oferecer aí uma publicidade personalizada. Porque uma coisa que ele falou ali que eu acho que nunca vai acontecer direito é o comercial padrão, aquele comercial de banner, aquele comercial em relação à audiência, como a gente vê na televisão aberta, ele migrar para o online. Você deve lembrar bem, a gente estava no Congresso da Sete, num dos painéis, que a gente tratando sobre esses assuntos, alguém da plateia perguntou, mas onde está o dinheiro na televisão online? Né? Hoje nós podemos falar tranquilamente, está nos dados de navegação, está na experiência logada. Mas naquele tempo, e isso tem 4 anos atrás, as televisões ainda achavam que a publicidade era padrão. Se eu tinha 1 milhão de assinantes, era só colocar um banner que 1 milhão de assinantes iam assistir e responder aquele anúncio. Então, a gente começa a ver que a tecnologia está conseguindo vencer, talvez, ou mostrar um caminho pelos desafios que o Tadeu colocou, mas principalmente por uma questão cultural, né, no país ainda. Tá bom, Francisco, mas continuo achando que isso é apenas uma visão comercial, que não está olhando
para os direitos de privacidade. Ninguém está pensando na privacidade do usuário e o espectador, tá? Porque não temos mais telespectador, temos usuário, telespectador logado. Ninguém está pensando nisso. E me parece ainda que é muito fácil colocar plataformas generalistas que façam avaliações gerais sobre situações. Ou seja, na realidade, me parece que esse machine learning, essa inteligência artificial para gerar data driving e data mining tem limites. Porque, em definitiva, se você for pensar, voltando ao que o Cícero falou, que aí se estou mais de acordo, as pessoas querem procurar onde tem confiança, aonde tem ideia e onde tem gente que é preparada para organizar uma estrutura. Que pode haver novos modelos de negócio, eu acredito que sim. Agora, basear tudo no Globo ID, eu tenho minhas dúvidas, porque, em definitiva, se fosse tão fácil, aí pego uma frase do professor Almir Almas para a revista, na matéria que eu escrevi sobre os 70 anos da televisão e o Globoplay, que ele disse que se a ideia essa é meio elitista, né? Porque você, a partir do momento que você só pensa em quem está logado, você deixa de funcionar. Mas aí, para mim, porque aqui existe um dilema no Brasil complexo, que eu falo isso como estrangeiro, que a televisão nunca foi pública no Brasil. Então, ela é um serviço público de radiodifusão, mas ela é comercial. Então, em definitiva, a sustentação dessa televisão só existe pelo dinheiro e pela publicidade ou a forma que você monetiza. Então, a verdade é que o serviço público de radiodifusão é apenas começou a ter alguma coisa e desapareceu, mesmo sem desaparecer a emissora, que é a TV Brasil, porque ela é utilizada pelo poder público. O que se passa no Brasil é que o Estado ele é mais importante que as autarquias. Então, a televisão pública brasileira, ela depende, a TV Brasil, ela depende do Estado. Mas deixa eu só fechar aí. Aí, o que acontece para mim? A questão é, para mim, estrangeiro, se Globo, Record ou Bandeirantes desaparece uma empresa. Não desapareceria a televisão. O problema que há no Brasil é que, no Brasil, desde sempre, uma grande maioria das pessoas só tiveram acesso ao entretenimento e informação através da televisão. Então, isso gera um legado muito forte e uma mudança cultural muito grande. Então, a partir do momento que você define que eu, empresa, já não tenho serviço público, senão apenas tenho interesse público, aí muda todo o conceito da radiodifusão. Então, em definitiva, se você for pensar, é muito complexo analisar o modelo de negócio, porque, outra vez, estamos falando de como sobreviver, mas como que a empresa sobrevive e como que ela distribui o conteúdo, não como ela produz o conteúdo. Porque pensemos da seguinte maneira, Francisco, assim, claramente, por mais que eles digam que não, eu digo que sim, e assumo a responsabilidade, as telenovelas da Globo dos últimos 3, 4 anos não são pensadas para o público brasileiro. Também são distribuídas no Brasil, mas elas são pensadas para vender no Midcon e fora, porque elas têm uma qualidade de produção muito boa e uma competitividade fantástica no mercado internacional e elas funcionam. Então, a telenovela que era pensada há 20 anos atrás no Brasil já não é pensada hoje como primeira janela de exibição às 9 da noite na televisão. Às 9 da noite na televisão aberta também é uma janela de exibição, mas ela é produzida como como a Globo diz, um hub, um meio de produção que produz conteúdos multiplataformas, independentemente de onde se produz. Então, em definitiva, me parece que a discussão teria que ser não só como você loga as pessoas e como você chega a elas, senão para quem você produz. Porque pensemos da seguinte maneira, a minissérie da Globo, ela é pensada para o Globoplay, para a faixa da Premium da noite da Globo, ou para ser vendida para fora. Eu acho que para as 3 plataformas, se não há uma determinada. O que importa é como você monetiza esse conteúdo. Pensemos da seguinte maneira, o carnaval, quando a Globo produz o carnaval, não produz o carnaval apenas para as pessoas em casa assistirem gratuitamente. Ela produz o carnaval porque ela vende para todo mundo. Certo? Então é uma questão de modelo de negócio. Para mim, o que se tem que discutir é
até que ponto a TV aberta é a principal channel de distribuição. Eu acredito que já não é mais a principal, por uma decisão das emissoras, né? Sobretudo, para mim, quando a Globo define Globoplay mais e estabelece que coloca o aberto no streaming, ela está assumindo uma postura. Está assumindo a postura de que, para ela, é importante o espectro, é importante a televisão aberta, mas ela está mais clara e mais focada na experiência logada, no sair e em saber quem é esse espectador que ela tem. E já não em chegar a todos os lugares e espalhar um conteúdo. Aí a publicidade muda totalmente, claro. Mas olha só mais uma questão. Dentro dessa discussão, existe outra que se esquece que fizemos a transição para o digital, a parabólica nunca acabou, e agora estamos discutindo a parabólica. Por quê? Porque o sinal da parabólica ele tende a desaparecer. E aí o que vai acontecer? 6 ou 8 milhões de residências brasileiras vão deixar de receber televisão. Certo? Esse é um problema do Estado, e a Anatel disse que não é problema delas. As emissoras dizem que é problema da Anatel. O que a gente sabe é que, exatamente igual que da forma que agora o streaming virou linear, porque não há legislação, com a parabólica aconteceu o mesmo. Então, durante 20, 30 anos, as pessoas assistiram o sinal nacional das emissoras em um vácuo legal e continuou funcionando, monetizou, avançou. E agora, vamos fazer o quê? Então, em definitiva, o que me parece é que no modelo de negócio, estamos em um modelo de negócio cada vez mais difícil de soster, universal. Francisco, e aí é difícil produzir. Não, a questão, quando eu falo da questão do serviço público, não é nem da emissora, porque isso a TV pública não cabe mesmo aqui nessa discussão. Quando eu falo do serviço público, é o espectro, é a radiodifusão, é a transmissão pelo ar. Isso é um serviço público, é um bem público que deve ser gerido pelo Estado, né? Então, isso aí é tranquilo. Em relação à experiência logada, não é só mesmo pela experiência logada, né? O próprio Raimundo Barros também, no outro painel que ele participou, ele estava explicando sobre a questão do áudio imersivo, né, que a Globo está experimentando agora, e também o 4K. Ele falou, isso tudo é muito bonito, tudo muito legal, mas não é isso que vai pagar as nossas contas. O que vai pagar as nossas contas é o jeito da gente conseguir monetizar essas ações que a gente está fazendo na internet. Quando você pergunta se a televisão aberta você acha, né, que a televisão aberta não é mais a importante, aí eu também discordo um pouco, porque uma plataforma que detém quase 60% da minha publicidade nacional, né, ainda, hoje a Globo talvez ela não conseguiria vencer ou fazer toda essa migração se ela não tivesse o respaldo do que ela consegue arrecadar dos seus produtos de licenciamento e de publicidade na TV aberta. Então, a TV aberta ainda é a sua... Mas eu não falo que a televisão aberta não é importante. Para mim é relevantíssima e continua sendo importantíssima. Cada vez mais. Na pandemia se demonstrou isso. O que eu digo é que, no conceito empresarial das emissoras, a TV aberta ela passou a ser mais um canal de distribuição e não o principal. Eu discordo de você, Fernando. Eu discordo de você. Ela para mim, a TV aberta ainda é o principal modelo, é a base que dá oportunidade para a Band, por exemplo, fazer o Band Play, que está lançando agora, a Record, né, com a Record Plus, para poder fazer isso. Mas, para mim, assim, a televisão aberta ainda é o principal meio, né, de possibilita as emissoras fazer isso. Ela é o meio principal porque é o que arrecada mais, né? Se ela fosse simplesmente colocada como segundo plano, eu já teria que ter uma sustentação, uma viabilidade econômica no canal que eu mais distribuo, que eu mais arrecado, né? Para mim, isso ainda é uma questão bem clara, ainda está ligada à TV aberta. Mas o que eu acho relevante também, que foi dito no painel, é que as emissoras entendem essa questão e veem a televisão aberta como algo que é capaz de nos tirar dessa experiência logada tão fechada, como você colocou em relação à privacidade, é essa própria bolha, que é muito comum de se criar quando você começa a receber sugestões só da sua própria... ligadas ao seu hábito, aquilo que você gosta.
Se a gente ficar fechado só nisso, ou experimentar só, buscar a programação só nesses dados, nós vamos acabar criando realmente uma bolha de pouquíssimas variedades, pouquíssimas experimentações. O que os palestrantes acham é que a televisão aberta e os canais lineares vão ter essa função dessa experimentação, de colocar novos conteúdos, e que depois isso pode vir ser deslocado para a TV fechada, como uma forma de atingir, né, a essa geração mais ligada a essa plataforma, ou os fãs, né, ou transmídia, que também se falava muito e hoje já a gente se fala tanto, mas também ligada a essa questão aí. Então, assim, o que a gente vê, e aí eu retorno aqui com a minha fala inicial, é que pela primeira vez eu vi num congresso as duas plataformas falando assim, não estamos juntos, vamos embora, vamos juntos trilhar esse caminho aí, que eu preciso de você e você precisa de mim. Mas para mim é porque, em definitiva, as duas estão em crise, tanto a TV brasileira. Pensemos na TV por assinatura. TV por assinatura, há 3, 4 anos, a VTA achava que chegávamos aos 20 milhões de assinantes, certo? Nunca chegamos. Sim? A TV aberta, há 4, 5 anos, achava que o streaming, a segunda tela, essas coisas que se descrevia, eram coisas assim de futurologia. Mas é uma questão econômica também, Fernando. O brasileiro não está atravessando uma fase que a gente tem que começar a escolher. O que eu corto? Eu vou cortar a TV a cabo, eu vou cortar o streaming, eu vou cortar, né, alguma coisa que não me atrava. Quando a gente tem um momento econômico do Brasil, como a gente teve alguns anos atrás, crescendo 7% ao ano, a TV aberta, a TV paga, quase atingiu os 20 milhões. Né? Mas depois disso houve um decréscimo, porque exatamente, né, a televisão é uma plataforma que ela acompanha a situação política e econômica do país. Né? E é difícil como alguns governantes e algumas pessoas não enxergam isso, né? Como essas duas coisas estão ligadas. Por que a televisão aberta cresceu durante a pandemia? As pessoas ficavam em casa. Mas como muitas delas tiveram seus salários cortados, né, diminuídos por conta da pandemia, não puderam assinar serviços de streaming, não puderam continuar assistindo TV a cabo. Foram para a TV aberta. Então, essa questão econômica sempre está ligada nessa questão do entretenimento. Como você bem falou, muitas pessoas do Brasil, é a única fonte de informação de entretenimento é a televisão aberta. Então, a discussão que se está tendo nesse momento é o que se faz com essas 6 milhões de residências que só recebem sinal de parabólica. Então, é muito complexo para mim tudo isso, Francisco, mas eu concordo com quase tudo com você. Só acho que há algumas, pelo menos empresarialmente, há alguns indícios que colocam que para o maior conglomerado de mídia familiar do mundo, a TV aberta é importante, mas já não é fundamental. Ou seja, eu tenho isso claro. A partir do momento que você tira o nome, já não é mais rede, já não é mais TV, é apenas Globo. A partir do momento que você cria um hub tecnológico e você coloca um CTO de engenharia, que é o CTO igual para todo o grupo, a partir do momento que você cria toda uma série de sinergias para apostar no ID como a experiência logada como base de sustentação, você está mudando, me parece, o conceito. A partir do momento que você se autodenomina uma MediaTek e você assume que você não só produz conteúdo, senão você produz tecnologia para a distribuição desse conteúdo, você está assumindo que a TV é importante, claro. Falamos há pouco tempo disso aqui, sobre Big Brother, a maior receita da Globo vem do Big Brother da TV aberta, mas vem de uma estratégia multiplataforma que mudou nos últimos 2 ou 3 anos, estabeleceu que já não importa como o usuário, telespectador, espectador assiste ao Big Brother, senão que assiste, seja nas redes sociais, seja na TV paga, assinatura, VOD, VOD ou como for. A partir desse momento, você muda toda a estratégia do plano de negócio e você se transforma em um distribuidor de conteúdo. Por isso que eu falo, que não é que estou desprestigiando, não, ao contrário. Eu falo com meus alunos o tempo todo que cada vez os brasileiros assistem mais tempo televisão aberta. Agora, isso é uma questão econômica. Agora, a questão é, se a pessoa... Vamos ser um exemplo claro.
as lives, as maiores lives feitas na pandemia têm a ver com Globoplay e grandes artistas brasileiros liberados, certo? Para quê? Para IDs. Por quê? Para ver se você gera leads e a partir disso você consegue que essas pessoas se subscrevam. Agora, se você for ver, Caetano Veloso, a semana passada, Paulinho da Viola e demais, milhões de pessoas assistindo, porque é uma experiência logada, mas gratuita. Então, eu concordo com você, mas isso também é um perigo que aconteceu, você sabe muito bem, Francisco, há 10 anos com os jornais. Os jornais brasileiros acreditaram que era só pegar o caixão do jornal, levá-lo para a internet, colocar um banner e pagar, né? Agora, no meio da pandemia, quando mais as pessoas queriam ler os jornais, mudaram o modelo de negócio e se você quer ler, tem que pagar. E o que acontece? As pessoas não querem pagar, porque as pessoas se habituaram a não pagar para assistir. Então, é difícil a questão. Agora, para mim, a questão passa por como você estabelece isso, como você sabe e até que ponto essa experiência logada é importante. Tá? Não para a empresa, sino para o usuário. E como que nosso usuário, porque aí também talvez temos que pensar de outra forma, que talvez para nós mais velhos, o usuário mais velho, 47 anos eu, receber publicidade acaba por ser uma coisa meio incômoda. Para a geração alfa e as gerações mais novas, até os milênios, aceitam a publicidade mais como uma forma de pagamento pela gratuidade. Agora, a questão é, esse free, até quando é free e como que se estabelece? Porque, em definitiva, na televisão tradicional, você recebia em casa e se você mudava ou não de canal na hora da publicidade, só você ia saber. Ou o Ibope a partir de um determinado momento. Com a experiência logada, isso se sabe imediatamente. Então, aí, como que vamos fazer? Não sei. Mas, de todas maneiras, para ir encerrando, a mim parece que tudo depende do modelo de negócio. E de como entendemos o usuário. O problema grave para mim no Brasil é que nós temos tantos usuários diferentes em termos econômicos, de iliteracia, de capacidade intelectual, de desenvolvimentos de devices e demais, que complica. A Globoplay decía há um ano que tinha mais de 1.500 sistemas operacionais no Brasil diferentes para poder enviar um sinal de distribuição. Então, aí complica, porque não é um para milhões. Por isso que temos que ter experiências logadas e entender o que esse aparelho tem. Agora, de todas formas, se vamos pensar isso racionalmente, eu acredito que a TV aberta continua sendo relevante, continuo acreditando que, pelo menos nos próximos anos, e ainda mais no Brasil, os grandes eventos esportivos continuarão sendo abertos, sim? Mas continuam sendo abertos não só pela questão de capacidade de banda para poder enviar streaming, sino por uma questão também cultural. Porque há determinados hábitos de consumo esportivos que no Brasil são totalmente diferentes no resto do mundo. O professor Francisco gosta de Super Bowl. E o professor Francisco sabe que nos Estados Unidos, todos os anos, o Super Bowl é transmitido por uma cadeia de televisão diferente e ninguém se importa por isso, que faz parte da estrutura. Aqui no Brasil não temos isso, nem nunca vamos ter isso. Você tem visto na pandemia e com este governo o que tem acontecido com Copa Libertadores, Jogos do Brasil. Então, por quê? Porque se faz um uso político do evento esportivo e não apenas um uso comercial do evento esportivo. Então, quando me perguntam, eu sempre sorrio, porque eu digo, aqui no Brasil é tudo muito complexo, como diria minha mulher quando me conheceu, Padre Fernando, o Brasil não é para amadores, é porque tem muita coisa que é totalmente diferente. A transmissão que você, Francisco, viu este ano do Super Bowl, com a do ano passado, tem avanços tecnológicos do Super Bowl, mas em definitiva é praticamente a mesma. Não há uma discussão aqui se o jogo do Brasil é dado pela TV Brasil e o comentador cumprimenta o presidente e agradece, e já não é dado pela Rede Globo, que sempre deu, e aí então não vou falar da questão, ou a Copa Libertadores passa de um canal para outro por uma questão política. Isso não existe lá, porque é comercial a questão. Então, por isso que eu falo que é muito difícil analisar aqui, porque muitas vezes o serviço público se transforma em serviço privado e comercial,
e temos toda uma série de atenuantes colocados lá dentro que fazem que o dia a dia seja mais complexo de como você faz um entendimento desse conteúdo. Por isso que eu falo que fica complexo a análise, porque a análise tem a ver com outras variáveis e não só tecnológicas. Tá? E quando eu estava falando de a TV de relevância, falava da TV como sinal de distribuição relevante para as emissoras e não para as pessoas. Porque aí sim há uma diferença. Quando eles dizem que ou se migra rapidamente para a TV 3.0, se utilizam módulos de tecnologia do ATSC 3.0 nos Estados Unidos, se permite o reuso de sinal, se permite o compartilhamento de sinal, aí tudo muda. A partir do momento que as grandes emissoras assumam que o sinal que elas têm pode ser utilizado e reutilizado por outra emissora ao mesmo tempo, na mesma banda, aí muda todo o conceito da distribuição e da importância da distribuição. Já não estamos discutindo aqui se você assiste ou não a programação, senão como você assiste e em que device você assiste. E isso é importante. E só para acabar, pensemos assim, quando começamos a discutir TV digital, discutíamos se ia haver interferência ou não, lembra? Do TV digital. Nunca mais se falou da questão, porque não conseguimos dar o step e digitalizar. Ou seja, o que eu perguntei para Amaral e para Barros no Congresso da SET foi: estamos falando de TV 3.0 e não conseguimos interiorizar a TV digital. O que vamos fazer com isso? E fala, não, porque agora depende do modelo, já não depende da tecnologia. Até agora a gente fez, eles dizem que foi sempre feito no Brasil, um aumento da qualidade da experiência para o usuário, sem pensar no modelo de negócio. A discussão atual de mudança de modelo não é tecnológica, é de modelo de negócio. A tecnologia vai ajudar o modelo de negócio, coisa que até agora não se pensou. Então aí você pensa que muda radicalmente. Porque a partir do momento que você tem que criar um modelo de distribuição para sustentar economicamente, não só pela publicidade, aí muda, Francisco, me parece. Mas para mudar, a legislação tem que mudar. O modelo de negócio não muda sem a legislação mudar, porque a legislação é que é a regra do jogo, né? Então, aí tem todas essas variáveis que você colocou, e a questão política no Brasil, infelizmente, ela pesa muito mesmo. Por isso que eu falo que o ano que vem vai ser muito importante a gente acompanhar essa discussão do novo marco da radiodifusão, porque ela pode trazer muitos perigos, né, para nós, enquanto cidadãos mesmo, né, não só quem está envolvido com TV, mas a gente como um todo, porque a gente não sabe o que está se passando aí, né, por trás dos interesses, dos lobbies, que estão dessas empresas nacionais e multinacionais relacionadas à entrega de conteúdo. Porque uma nova legislação permite um novo modelo. Que modelo é esse? A gente vai ter que discutir. E me parece ainda, se me permite, que além de novo modelo, temos que pensar no modelo atual que temos e como que vamos regular isso. Porque há outro dado aí que pouca gente fala, que nos últimos anos, nunca na história deste país foram autorizadas tantas rádios comunitárias no Brasil. Tá? E qual é o objetivo dessas rádios comunitárias? Por que essas rádios comunitárias funcionam? Porque, em definitiva, também é serviço público de radiodifusão. Então, nós estamos em um momento complexo, Francisco, porque a gente está discutindo migração da AM para FM, sem canais adjacentes e capacidade de migração. Sim? Mas eu sou, talvez que sou mais velho, um defensor acérrimo da AM, porque ela pode ter ruído, mas chega a todos os lugares e acaba por ser serviço de radiodifusão. Não se está pensando nisso. Eu acho que a radiodifusão comunitária é fundamental, mas quando se usa para a comunidade, não com fins políticos. Isso é difícil. Eu sou um acérrimo defensor da TV pública e da TV Brasil por ser um serviço público de radiodifusão. Agora, não pode ser esse serviço público de radiodifusão utilizado pelo Estado, pelo Executivo, como uma ferramenta política. E finalmente, você não pode pensar no serviço público de radiodifusão com as outorgas das empresas comerciais como uma discussão que nunca acaba sobre quem que tem que fazer a digitalização do interior, né, que está discutindo neste momento. Se o Estado ou as emissoras. A questão é que, como para alguma parte do Estado isso não é importante, para as emissoras não é, vamos chegar a 2023
2 anos depois do próximo ano, sem saber exatamente se vamos ter digitalizado o interior e já pensando no 3.0. Então, aí vamos criar um abismo tão grande como eu consigo ter uma experiência ID logada, porque tenho banda larga em casa, e milhões de brasileiros que não têm internet em casa. Então, aí fica muito complexa a análise, porque você está parece que fala com Brasil e países diferentes. Eu sei, existem, mas é difícil de pensar nisso, porque senão, trazendo uma conversa que tivemos para o Set Experience, o professor Carlos lá na Amazônia, para a Amazônia não existe a possibilidade de experiência logada a partir do momento que a internet é cara e 3 megas é uma coisa fantástica. Como que vai ter uma experiência logada se não tem capacidade de internet? Então, aí vamos ter que ter uma nova forma de distribuição de televisão. Agora, para tudo isso, temos que ter uma legislação, mas que entenda a realidade regional, local e entenda não politicamente a situação, porque senão vamos fazer uma nova lei pensando politicamente outra vez, senão no serviço público de radiodifusão. Esse é meu medo. Bom, Fernando, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação. Lembrando a todos vocês, vou fazer aqui a compartilhamento também. Esses painéis, né, que o Fernando moderou e também a gente comentou um pouco, estão todos disponíveis na página da Dex Series Brasil. Vocês podem acessar, né, pelo endereço, podem só buscar diretamente no Google para poder acompanhar essas discussões que a gente apresentou aqui e outras também, né, Fernando? Foram várias outros painéis muito interessantes também, de um grande aprendizado. Então, convido a todos a participarem lá, buscarem essas informações. Fernando, muito obrigado, foi um prazer conversar, como sempre, né, discutir essas questões com você. Obrigado aí pela presença e pela oportunidade. Obrigado a você também, usando o streaming para poder avançar com a discussão. Só dizer que a TV é relevante, continua sendo. Final da Copa do Mundo, vamos continuar assistindo, acho, por muitos anos na TV aberta. A questão é como que fazemos para chegar lá e que ela chegue a todo mundo. Acho que a discussão é inversa hoje. Quer dizer, como que nós fazemos que a televisão continue chegando a todo mundo, coisa que já chegava há 20 anos. A discussão me parece que passa por aí, Francisco. Ficou coisa para a gente discutir depois, né? A gente vai fazer uma outra live para discutir sobre o ATSC 3.0, para discutir sobre, né, toda essa questão aí de novo, talvez uma nova padronização do Brasil, mas isso aí é um assunto para uma próxima live. Obrigado, Fernando. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.